Quem pode optar pelo lucro presumido? A resposta está nos artigos 13 e 14 da Lei 9.718 de 1998. Basicamente, devemos observar dois fatores. O primeiro é o volume da receita e o segundo é a ausência de impedimentos legais. Em relação ao volume da receita, segundo o artigo 13, podem optar pelo lucro presumido as empresas cuja receita bruta total no ano anterior tenha sido igual ou menor a 78 milhões de reais, ou de forma proporcional, 6 milhões e 500 mil multiplicado pelo número de meses de atividades do ano calendário anterior. Se uma empresa iniciou suas atividades em outubro do ano anterior, o limite nesse caso é 3 meses vezes 6 milhões e 500 mil. Então o limite de faturamento é 19 milhões e 500 mil reais, que a empresa deve ter, no máximo, para ela conseguir optar pelo lucro presumido. Em relação a impedimentos legais, de acordo com o artigo 14, existem tipos de atividade ou situações que impedem a opção pelo lucro presumido, independentemente do valor da receita bruta. Existem 6 questões importantes que precisamos entender. Então, não pode optar pelo lucro presumido. Primeiro, as instituições financeiras ou equiparadas. São aquelas empresas que trabalham com capital financeiro. Então, são elas: bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores imobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguro privado e de capitalização e entidade de previdência privada aberta. Segundo, não pode optar pelo lucro presumido as empresas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Entretanto, não devemos confundir rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior com receitas de exportação. As empresas exportadoras de produtos ou serviços podem optar pelo lucro presumido normalmente, desde que não estejam nas hipóteses de vedação. A restrição desse item alcança aquelas empresas que tenham lucros, rendimentos ou ganhos de capital gerados no exterior, como, por exemplo, as empresas offshore. O significado de offshore já dá uma ideia do tema. Do inglês, o termo significa algo como afastamento da costa e se refere a contas bancárias e empreendimentos abertos fora do país. Terceiro, não pode optar pelo lucro presumido empresas que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto. Por exemplo, as autarquias do governo federal, SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a SUDAM, é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, administram incentivos e benefícios fiscais, como a redução do IRPJ, para atrair capital privado de determinada região. Então, as empresas que fazem parte dos projetos incentivados pela SUDENE e SUDAM não podem optar pelo lucro presumido. Quarto, não pode optar pelo lucro presumido empresas que, no decorrer do ano calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do artigo 2º da Lei 9.430 de 1996. Regime de estimativa é uma forma de recolhimento do RPJ que indica a opção de tributação diferente do lucro presumido. Então, durante o ano, a empresa gera DARFs. DARFs é uma sigla para Documento de Arrecadação das Receitas Federais. E nesse documento de recolhimento, que é como se fosse um boleto, ela indica um código. E nesse código estiver apontando para um recolhimento de estimativa, entende-se, pressupõe-se que a empresa já fez sua opção pelo lucro real. Dessa forma, ela está impedida de optar pelo lucro presumido. Quinto, não pode optar pelo lucro presumido empresas que exploram as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, factor.
Factoring é uma modalidade de negócio cujo principal objetivo é comprar dívidas de outras empresas. Por exemplo, uma determinada empresa comercial vende a prazo e vende o direito de receber a dívida a uma empresa de factor, que compra o título com deságio. A factor lucra com a diferença entre o que paga para comprar os títulos e o que irá receber no futuro. Portanto, empresas de factoring não podem optar pelo lucro presumido. Sexto, não pode optar pelo lucro presumido empresas que exploram as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. Securitização é uma prática financeira. As empresas securitizadoras transformam dívidas de outras empresas em títulos negociáveis no mercado. Vamos dar um exemplo. Uma construtora de imóveis vendeu 50 casas em um condomínio que ela ainda irá construir. É o que chamamos de venda na planta. As vendas foram feitas a prazo. Os compradores irão pagar o valor de 130 mil, embutidos os juros, em 120 suaves parcelas, em 10 anos. Entretanto, surge um problema. A construtora ela não tem dinheiro para executar a obra. Ela precisa de dinheiro hoje para cobrir os custos de construção. Então, uma alternativa seria vender esse crédito a vários investidores. Dessa forma, a construtora receberia o valor à vista com algum desconto, como por exemplo 120 mil por apartamento, e o investidor receberia os 130 mil parcelados ao longo de 10 anos. É justamente aí que entram as empresas securitizadoras. São elas que têm como papel ser o intermediário entre a construtora e os investidores. Ou seja, a securitização da dívida atendeu dois interesses. A construtora ter os recursos necessários para realizar sua construção e os investidores conseguiram uma nova alternativa de investimento, talvez mais rentável que as tradicionais como a poupança. Então lembre-se, as empresas securitizadoras não podem optar pelo lucro presumido. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e até a próxima.